Olá, como vai? Vamos retornar aqui aos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento, essa série de devocionais. Quarto dia, as evidências da presença do Espírito Santo. Há diversas evidências da obra do Espírito Santo quando há um avivamento verdadeiro. Primeira evidência é convicção de pecado e salvação. Veja o que diz o texto bíblico. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando há avivamento, o Espírito Santo cria uma atmosfera de busca das coisas espirituais e as pessoas têm uma forte convicção de pecado. Condutas que sempre foram aceitáveis parecerão inacreditavelmente malignas. As pessoas correm para Deus buscando o perdão dos seus pecados. O resultado é uma grande colheita de almas. O livro de Atos registra parte dessa colheita. No início eram 120 pessoas, depois 3.000, chegando a 5.000 pessoas e o crescimento continuou. Ó, meus irmãos, queridos irmãos, como o nosso coração deve ansiar por uma grande colheita de almas em nossa nação. Como precisamos de verdadeiras conversões e verdadeiros seguidores de Cristo. Segunda evidência, a igreja começa a se estruturar. O livro de Atos também registra a forma como a igreja começou a se estruturar. A vida em comunidade, uns aos outros, começa a acontecer. Os dons fazem a igreja funcionar. Os apóstolos começam a estabelecer a doutrina e a estrutura ministerial. A igreja começa a funcionar como o corpo de Cristo, semelhança de Atos 2, 42 a 47. Terceira evidência são muitos milagres. O primeiro milagre registrado no livro de Atos, após o Pentecostes, foi a cura de um aleijado, em Atos 3. Daí por diante, diversos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos e demais membros da igreja. Notem que os milagres tinham o propósito de glorificar a Deus e produzir temor nas pessoas. A quarta evidência, oposição. Uma evidência clara do avivamento é a oposição, que começa com os líderes religiosos. Isso acontece porque o avivamento tira estes líderes da sua zona de conforto, que começam a temer por sua posição. O mais incrível é que usam a palavra de Deus para levantarem oposição, assim como fizeram os líderes religiosos quando houve o derramar do Espírito Santo. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João foram chamados para dar explicações do milagre e testemunharam poderosamente aos líderes religiosos. Foram ameaçados e proibidos de pregar, mas deram a seguinte resposta: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Quinta evidência, muita oração. Um dos ingredientes básicos da história de Atos dos Apóstolos é a oração. Em todo o livro encontramos referências constantes sobre o povo de Deus orando. E é exatamente esse ingrediente que está faltando em nossas igrejas. Os crentes individualmente têm negligenciado o seu tempo a sós com Deus. As reuniões de oração têm se tornado raridade em algumas igrejas. Não há mais vigílias. Poucos estão planejando uma jornada de oração. Aos domingos, nossas igrejas têm uma presença mais significativa, mas durante a semana, no culto de oração, poucas pessoas participam. As atitudes deixam claro que a oração foi colocada em segundo ou terceiro plano. Precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. A sexta evidência: a igreja começa a se espalhar. Os líderes e as igrejas começam a receber a visão missionária e se espalham por todas as partes, pregando o evangelho de Cristo. Quando vem o avivamento, muita gente é salva e o próprio povo de Deus começa a querer que todas as pessoas também tenham a experiência da salvação. Alguns irmãos têm visão missionária e sempre estão preocupados com o avanço do reino de Deus
e fazem diversos esforços para a mobilização de pastores e igrejas e conseguem algum resultado. Mas quando vem o avivamento, missões nascem naturalmente no coração dos seguidores de Cristo e eles se entregam de corpo e alma para a obra de Deus. Por outro lado, o próprio Espírito Santo começa a dirigir a obra missionária. No livro de Atos, Filipe evangeliza o primeiro-ministro da Etiópia e o evangelho vai para o norte da África. Paulo e Barnabé fundam a igreja de Antioquia, que foi a base missionária para viagens do apóstolo Paulo. O evangelho se espalhou por todos os lugares. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais precisamos de avivamento espiritual. Milhões estão perdidos e precisam de salvação. Alguns motivos de oração. Ore para que o Espírito Santo levante um forte movimento de oração em prol do avivamento. Ore para que venha uma forte convicção de pecado sobre os crentes e não crentes. Peça a Deus que prepare sua igreja para enfrentar a perseguição. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor para que haja um mover sobrenatural do Senhor, trazendo um verdadeiro avivamento na tua igreja. Começando pelas pessoas, começando por mim e por esse que me ouve. Que o Senhor opere um verdadeiro avivamento, que o Senhor conduza a uma verdadeira convicção de pecado, de crentes e não crentes, conduzindo após essa convicção ao arrependimento, à confissão e ao alcance do perdão diante do Senhor. Que haja, Senhor, um verdadeiro avivamento no seio da tua igreja. Que assim a igreja esteja convicta da tua presença e preparada para a perseguição, firme e fiel ao Senhor, como sempre aconteceu na história. Cada vez que a igreja era perseguida, mais ela crescia. Que assim também aconteça conosco. Assim que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo. Amanhã estaremos de volta com mais um dia, o quinto dia de nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Um grande abraço a todos.